Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à gravação ao vivo do nosso podcast Reatravessar. Estou duplamente feliz hoje porque é sempre bom gravar um episódio ao vivo. Então, boa tarde a quem está aqui presente no Festival do Bem-Estar e boa tarde ou bom dia a quem for ouvir depois o episódio gravado. É uma alegria poder trazer aqui o podcast Reatravessar ao Festival do Bem-Estar, que é o festival mais antigo de bem-estar, espiritualidade, saúde e a antiga feira alternativa que muitos de vocês conheciam hoje, Festival do Bem-Estar. Então é uma alegria estarmos aqui. Foi realmente um projeto inovador e é a 21ª edição. Então é assim, só incrível, estou muito feliz, é mesmo para continuar. Obrigada a todos por continuarem a vir. E sempre em setembro temos este encontro marcado aqui no Festival do Bem-Estar, uma maravilha. Estou muito contente também por ter esta gravação ao vivo e sobretudo por ter aqui um convidado que há muito já queria trazer ao podcast. Não só porque é uma pessoa muito interessante que nos vai contar a sua história, mas porque traz um tema que todos nós queremos saber um bocadinho mais, não só acerca do Feng Shui, mas acerca do Feng Shui relacionado com o dinheiro. Então tenho a certeza que vai ser uma conversa super interessante e sem mais demoras, duas boas-vindas ao meu querido Alexandre Gama. Obrigado, Rita. E obrigado a todos que estão aqui também. Boa, então vamos iniciar esta conversa, vamos assim ter vários momentos e vamos querer reservar alguns momentos finais para que vocês possam fazer algumas perguntas ou intervenções e o Alexandre possa responder, porque o tema dinheiro de certeza absoluta que vai trazer aqui curiosidades, não é? Então, eu gostaria de começar aqui a perguntar ao nosso querido Alexandre, antes de entrarmos aí adentro no tema do Feng Shui e do dinheiro, eu gostava de saber um bocadinho acerca aqui da vida do Alexandre, porque este podcast ele começou precisamente com o tema da mudança de vida, que é um tema muito querido para todos nós, o mudar, não é? E o Alexandre tem uma mudança interessante porque ele formou-se em engenharia e hoje trabalha com uma área que aparentemente, segundo ele, parece que não tem nada a ver, mas até pode ser que tenha, e quero que nos contes essa história. Sim, é verdade. Há muita gente que não sabe que antes de eu me tornar consultor de Feng Shui, eu estudei e trabalhei nessa área uns anos, fui engenheiro zootécnico. Portanto, aparentemente, nada a ver. Eu costumo até brincar com isso, dizendo que eu, na altura que eu tirei o curso, acabei por ter mais aulas e noções sobre Feng Shui do que se dava na escola de arquitetura na altura que eu estudei. Mas pelas piores razões. Nós já nos preocupávamos com os pavilhões e com os corrais dos animais, em procurar a melhor orientação solar. Infelizmente era só por razões económicas. E portanto, eu brinco, porque no fundo vai buscar os mesmos preceitos do Feng Shui sobre como procurar as melhores orientações dos edifícios e das casas, embora não fosse só com aquilo que nós trabalhamos no Feng Shui, que é a harmonia e o trazer um equilíbrio aos habitantes dessas casas. Naquele caso era sim trazer uma harmonia e uma vida mais equilibrada para os animais, mas pelas piores razões, como vocês devem estar a imaginar, que era por razões puramente económicas, que era para os animais poderem produzir mais. E então eu comecei por estar ligado à indústria alimentar, mas percebi rapidamente que não era a minha área, porque eu segui por uma área que me obrigava a estar dentro de armazéns frigoríficos durante o dia todo. Portanto, esta questão que temos agora aqui, este bocadinho de sol, estar a desfrutar desta luz natural, eu não o tinha durante muitas horas, e isso levou-me a uma sobrecarga grande a perceber que não estava no sítio certo a fazer aquilo que eu devia. Isto também tem a ver com a história que vamos aqui partilhar e trabalhar hoje, que tem a ver com o dinheiro, mas que no fundo falo também disto, de estar a fazer a coisa certa e de ir recebendo os sinais, se devemos ou não mudar. Uhum. E eu comecei a ter vários sinais, passando pela desmotivação, por perceber que aos olhos dos outros tudo funcionava muito bem, mas cá dentro, comigo, aquilo não ressoava e estava cada vez mais em esforço. Até que decidi saltar completamente
para outras áreas. Mas foi uma mudança de radical, assim? Foi radical. Eu fui convidado a visitar técnicos de saúde, psiquiatras, para ver se estava tudo bem. Ninguém que estava à minha volta percebia bem a necessidade de mudar. Porque estavas num emprego seguro, estável, para o qual tinhas estudado? Aos olhos dos outros, eu tinha tido um curso com muito sucesso, como dizem. Ao fim de 3 anos, eu estava num lugar que não esperei nunca estar em 10 ou 15 anos. O problema era depois o resultado interior que tinha com isso, e é difícil às vezes para quem está de fora entender, mas para quem está lá dentro percebe que não é isso. O Feng Shui surgiu na minha vida de uma forma muito gira. É que eu não fui estudar Feng Shui a pensar tornar-me profissional de Feng Shui. Eu fui exatamente estudar Feng Shui porque já que o resto não funcionava, então vou procurar alguma coisa que seja para mim, só para mim. E essa foi talvez a chave. É que, sendo uma coisa que funcionava para mim, eu, sem querer, estava a ser chamado para poder ajudar outras pessoas. Bom, e agora já trabalhas há bastantes anos nesta área, és uma das pessoas mais conhecidas neste meio, já estás há quantos anos a trabalhar com isso? Sim, já lá vão 25 anos. Portanto, eu comecei a trabalhar, portanto, a assumir um profissional desde o ano 2000. Boa, olha, outra coisa que eu te queria perguntar tem a ver com o Feng Shui que tu trazes, e agora queria começar a entrar aqui um bocadinho no tema, porque talvez algumas pessoas tenham a ideia, e até eu própria tinha, de ligar o Feng Shui só àquelas coisas da casa, não é? Como é que arrumamos os móveis, não é uma parte mais decorativa. Mas o que tu trazes é um chamado Feng Shui integrativo, certo? O que é isto, o Feng Shui integrativo? Exato. Portanto, pegando pela introdução da tua pergunta, o Feng Shui é considerado por muitas pessoas um conjunto de técnicas ou uma disciplina que nos ajuda a preparar os espaços, a decorar e a organizar, de maneira a poder vivê-los com mais harmonia, com mais qualidade, de maneira a poder ter mais equilíbrio e mais harmonia na nossa vida. Mas o Feng Shui não pode ficar preso só ao espaço físico. Aliás, é que quando nós vamos estudar a origem do Feng Shui, era a mesma pessoa que tratava da saúde das pessoas, portanto, o médico de medicina tradicional chinesa, quer também o nutricionista, quer também o terapeuta, e que também ia à casa dos seus pacientes ensinar as pessoas a mudar a disposição dos seus móveis na casa em função das suas necessidades. Só que nós, na nossa cultura mais ocidental, em que gostamos de ter tudo muito dividido por especialidades, temos hoje em dia os médicos e os terapeutas de saúde a trabalhar numa área, temos os arquitetos e os decoradores a trabalhar noutra área, e portanto achamos que são profissões diferentes. E então o Feng Shui, por causa disso, é normalmente apresentado como sendo uma ferramenta para trabalhar os espaços. Só que, quando nós estudamos a fundo e percebemos mesmo como é que a coisa funciona, não basta mudar a capa do livro. Nós temos que ir dentro. E para ir dentro temos que trabalhar com a energia dos indivíduos, das pessoas que habitam aquelas casas. E para isso temos que ter uma visão muito mais holística, muito mais integrativa. E por isso é que eu chamei ao meu trabalho Feng Shui integrativo. Eu não fico só pela orientação do móveis dentro de casa, ou só pela disposição das cores ou a escolha dos materiais. Eu vou também precisar de estudar a energia das pessoas que habitam na casa. E aí podemos utilizar variedíssimas ferramentas. Há quem trabalhe com astrologia, que eu trabalho com a astrologia do Qi das 9 estrelas, que é um método de astrologia que está de braços dados com o Feng Shui, assim como podemos ir buscar também técnicas de diagnóstico, perceber quais as emoções, quais as questões de saúde que a pessoa possa ter, porque fazemos uma ligação direta entre o corpo da pessoa e a casa. Claro, está tudo ligado. Está tudo interligado. Olha, e agora muito curiosa de saber como é que surge e porquê que tu trazes este tema específico à feira este ano de ligar o dinheiro ao Feng Shui. Feng Shui ao dinheiro, e vamos entrar por aí pelo tema da palestra. Vamos, sim, senhora. Exatamente, porque o Feng Shui não é só decoração. O Feng Shui ensina-nos a olhar para a vida como um todo. E a primeira noção que o Feng Shui nos traz é que tudo, antes da matéria, tudo começa pela energia. E na energia tudo são fluxos. Aliás, o próprio nome Feng Shui, quando nós traduzimos à letra, quer dizer vento de água, que no fundo são os fluxos que nós conhecemos da natureza. Então, a primeira noção é que tudo é fluxo. E tudo na nossa vida, seja a saúde, seja os laços familiares, seja o nosso trabalho, seja o que funciona e o que não funciona na nossa vida, do amor, da felicidade e também o dinheiro, tudo são fluxos.
E quando nós trabalhamos com energia e olhamos para a vida através dos fluxos, percebemos que há um ritmo, tal como o nosso coração consegue e precisa de contrair para depois distender, os nossos pulmões também precisam de contrair para depois soltar. Este ritmo do contrair e do soltar, do contrair e do soltar, é isso que dá movimento à vida. E se o dinheiro é um fluxo, e está dependente deste contrair e de soltar, talvez esta ferramenta, esta maneira de olhar para o dinheiro com a contração e com a expansão, com a contração e a expansão, comece a ajudar-nos a entender o quão dinâmico pode ser a relação com o dinheiro. E que o que nos tem atrapalhado desde sempre é olharmos para a relação com o dinheiro através das formas, porque o dinheiro é algo que é uma forma, é algo que é físico, é matéria que existe, seja em sacos de sal, seja em barras de ouro, seja em moeda ou em cartões eletrónicos. É algo que nós estamos habituados a ver como algo físico. Mas a questão da relação com o dinheiro é todos nós queremos ser ricos. E nada contra. Porque, efetivamente, o equilíbrio é nós sermos ricos. A questão é que, para sermos ricos, que é o ser rico é o desfrutar de um fluxo em equilíbrio, e o ser rico é o que todos nós desejamos e que está corretíssimo, porque é o que todos nós precisamos para alcançar aquele nosso bem-estar. Ele não pode estar dependente da quantidade do dinheiro, que isso assim é uma forma. E nós fomos ensinados a olhar para as formas e a esquecer o que está por trás, que é o fluxo. Então, quando nos aprisionamos na forma, achamos que o que é importante é ter muito dinheiro. E todos nós sabemos e já nos apercebemos que às vezes há pessoas que até têm bastante dinheiro. Têm o dinheiro suficiente para viver descansados a vida inteira. E se calhar até sofrem muito mais do que nós, ou do que a maioria de nós, que às vezes não tem aquele dinheiro todo que gostaríamos de ter, mas que ainda assim até conseguimos ter uma relação mais saudável com o dinheiro. Portanto, o importante aqui não é ter dinheiro. O importante aqui é a forma como nós desfrutamos desse fluxo ao qual chamamos dinheiro. De algum modo, podemos perceber que nós temos alguma influência ou que nós podemos estar a boicotar a nossa própria vida financeira? Sim, nós somos mestres em boicotar. Tudo, em geral, não é? É engraçado porque este tema começou já na palestra anterior de Luís Martins Simões, que falava também muito das metas, e que são as metas que não nos deixam estar no presente. E isto acontece também com a relação com o dinheiro. Quando nós começamos a trabalhar e a relacionarmos com o dinheiro com metas, já estragámos tudo. Porque o final desta palestra era exatamente isto que eu vou dizer agora, que é: o dinheiro é sempre uma consequência e nunca pode ser uma meta. Isto porquê? Não é mau termos dinheiro, atenção, até ajuda bastante. O que é mau, ou o que não ajuda, se assim quisermos dizer, ou o que nos atrapalha, é o estarmos dependentes desse dinheiro, porque isto tem somente a ver com a vibração. Na dualidade da vibração, nós podemos estar num registro de escassez ou num registro de abundância. E eu vou dar aqui alguns exemplos, que todos nós, se calhar, vamos nos rir um pouco, porque todos nós já passámos por isso e continuamos a passar todos os dias. Nós temos duas formas de estar na relação com tudo na vida, mas neste caso vou falar da relação com o dinheiro. Nós podemos estar na abundância, em que conseguimos estar em fluxo e em equilíbrio e a desfrutar desse fluxo, em quando é preciso, o universo traz-nos aquilo que nós precisamos, sem esforço, sem preocupação. É um fluxo super natural. Ou então eu posso estar num registro de escassez, que começa a contrair porque já estou em stress. E quanto mais em escassez estou, parece que ainda pior se torna, porque ainda mais desgraças acontecem na relação com o dinheiro. Quando menos dinheiro tenho, ainda mais contas aparecem para pagar. Isto é tudo uma questão mesmo só de vibração. E quando eu digo que nós somos mestres em boicotar, eu lembro sempre de emoções que nós temos, como, por exemplo, ter medo de que o dinheiro não chegue. Ao ter medo que o dinheiro não chegue, quando começamos a travar, porque achamos que o dinheiro não... Estamos a dar foco na falta. E quase sempre o dinheiro vai faltar. Porque eu pus o foco na falta. E outras vezes, nós temos a mesma quantidade de dinheiro, temos os mesmos desafios.
mas conseguimos colocar-nos numa vibração de isto vai correr bem. Eu estou muito grato até pelo pouco que tenho, mas isto vai chegar ao final e nós não sabemos como. Chegamos ao final e ainda sobrou dinheiro. Fizemos tudo o que precisávamos e ainda chegou dinheiro. E é muito aquele exemplo de pessoas que com uma meia laranja conseguem fazer um banquete e desfrutar com um prazer enorme cada gomo da laranja. E temos ao lado outra pessoa que com um saco cheio de laranjas e boas e docinhas e de alta qualidade, mas olha para aquilo e diz, isto é só um saco de laranjas, o que é que eu vou fazer com isto? É tudo mesmo uma questão de perspectiva e de vibração. Mas agora deixa-me só interromper-te, porque já estou a ouvir aqui umas carinhas assim a pensarem. Mas em termos práticos, Alexandre, em termos práticos, como é que eu mudo o quê? Eu mudo o meu pensamento, mudo a minha forma de estar? Como é que essa vibração que tu falas se traduz na prática? Primeiro, como dizia o Luís Martins Simões na palestra anterior, focarmos no presente. Quando eu começo a pensar se amanhã vou ter, já estraguei tudo. Porque já não estou na vibração da abundância. Já estou a calcular e a fazer contas de cabeça e já me tirou da vibração de fluxo. Segunda coisa, todos nós já tivemos esta experiência de irmos ao supermercado fazer compras quando estamos com fome. O que é que acontece? Compramos coisas... Enchemos o cesto de coisas que não servem para nada, de prazeres imediatos e que até nos vão fazer mal, provavelmente. E depois já tivemos a sorte de ter a mesma experiência, mas ao contrário, que é só vamos às compras quando estamos plenamente satisfeitos. Já fica uma dica, malta. Uma boa E dica. aí conseguimos selecionar o que é importante, o que eu preciso, o que eu não preciso. E então, estar numa vibração de abundância, as pessoas que eu conheço que conseguem estar mais tempo, não há ninguém que consiga lá estar sempre. Nem há ninguém que esteja sempre a esquecer. Não vou oscilando de um lado para o outro. Mas aqueles que conseguem estar mais tempo em abundância, nós visitamos a casa deles, são casas que normalmente têm menos coisas, mas as poucas peças que têm são de alta qualidade e têm uma função para a vida daquelas pessoas. Abrimos a despensa ou o armário dos alimentos ou o frigorífico, tem 2 ou 3 coisas, mas o que lá está em ótimas condições e são coisas boas de qualidade. Quando fazemos esta inspeção numa casa de alguém que está em pura escassez, como é o meu caso, muitas vezes, o meu frigorífico está cheio de coisas que não servem para nada. A minha despensa está cheia de sacos de cereais e de leguminosas que às vezes até já apanharam bicho, porque já são da estação anterior, mas eu senti necessidade de acumular. E acontece o mesmo com as nossas gavetas das roupas. Quase todos nós vestimos apenas 10% da roupa que temos dentro do armário. E é muito difícil desapegarmos-nos e conseguir mandar os outros 90% embora. É um exercício difícil. Agora, só esta tomada de consciência e fazer um pequenino exercício de destralhar 10% daqueles 90%, portanto, só conseguimos libertar de 10%, já é um desapego, já é um treino, já nos ajuda a estar um bocadinho mais em vibração de abundância, porque o acumular é claramente a vibração de escassez. Porquê é que eu preciso de tanta coisa que eu não vou usar? É um medo de não Um dia ouvir. pode faltar. E aqui entram as questões emocionais. Um dia pode faltar. Ou eu consegui isto e nunca mais na vida vou ter esta oportunidade, porque aquilo foi uma sorte que eu tive. Ou peças como estas não voltam a haver. Aquilo não tem função nenhuma para mim naquele mental que faz espaço. Mas eu não me consigo desapegar porque aquilo pode me fazer falta um dia. E então nós temos muitos apegos, mesmo muitos apegos. Do ponto de vista emocional temos imensos apegos. Isto pode faltar, isto não está a ter função, mas pode vir a funcionar, pode vir a ser preciso. Eu nunca usei, mas talvez um dia venha a usar. E acontece o mesmo também até com o nosso trabalho. Eu detesto aquilo que faço. Mas eu se calhar não mereço melhor do que isto. Ou eu tenho medo de não conseguir outras condições noutros sítios. Esse é um tema, o tema do trabalho. E mesmo estando em esforço, eu não me autorizo a pensar de outra forma, porque ao menos este é seguro. Eu detesto o que faço. E depois, de tal maneira, a nossa mentalidade de escassez está impressa na nossa sociedade, que nós muitas vezes nos ouvimos a pensar: coitado, o trabalho daquele é tão duro e é tão violento que até percebo que ele ganhe mais dinheiro do que os outros. Ele está em esforço e ele merece esse dinheiro, porque realmente é muito duro aquele trabalho.
E outra pessoa que tem um trabalho mais prazeroso e mais leve, não, esse até pode ganhar pouco porque ele não se esforça nada. E então nós colocamos a bitola no esforço, em vez de colocarmos a bitola na mais-valia. Porque aquele que trabalha muito menos, sem esforço nenhum, é capaz de ter muito mais resultados com metade do tempo. E pode ajudar a ele e a todos que estão à volta. Mas ele não é qualificado pelos resultados, mas é qualificado pelo número de horas que está a trabalhar, por exemplo. Certo, até tem... Isto é pura escassez da nossa sociedade, daquilo que está implementado nas nossas crenças. Exato, eu até tinha falado disso agora, que acho que deve ter, com certeza, muito a ver também com o local onde nós vivemos e devem haver crenças específicas, porque eu estava-te a ouvir e estava-me a lembrar, na minha área anterior, onde eu trabalhei, e se calhar muitos de vocês também, havia um bocadinho a crença de que ninguém podia sair antes das 7 da tarde. Era, mesmo que já ninguém estivesse a trabalhar, mas alguma vez alguém saía antes das 7 da tarde. Isso, na verdade, é uma crença que tem a ver com o que tu estavas a dizer. É a associação ao esforço, não é? Claramente. Eu conheci várias empresas em que era controlada a hora em que as pessoas saíam, não a hora que entravam, muitas vezes também era controlado, mas a coisa não era medida pela eficácia do trabalho nem pelos resultados. Era medido a metro, exatamente pela hora. Conheci depois outras filosofias noutras empresas em que, efetivamente, as pessoas que saíam mais cedo começaram a ser valorizadas. Porque a bitola era, a tarefa está feita, então vai para casa, não precisa estar aqui. E então começou a virar o bico ao prego, que era aqueles que ficavam a trabalhar até mais tarde, começaram a ser vistos como os que eram mais lentos, ou mais preguiçosos, ou que perdiam tempo e eram menos eficazes a trabalhar. O objetivo era igual a todos por aquele dia. Se tu precisas de mais tempo, quer dizer que não és tão bom como os outros que já foram para casa. Então é muito giro ter esta visão diferente também, que é tudo uma questão de crenças. E nós somos apanhados pelas nossas próprias crenças. Eu tenho um amigo meu que diz, pagar e morrer é sempre no último dia. Ora, se a relação com o dinheiro, e se o dinheiro é um fluxo, o que é que acontece quando eu travo uma linha de água, por exemplo? Acumulo durante uns tempos ali uma lagoazita, mas o resto da água começa a ficar deteriorada, porque ela deixou de ter o seu fluxo natural e, portanto, começa a perder qualidade. Então, eu no dinheiro também posso aprisionar ali um bocadinho do fluxo. Tenho a ilusão de que estou um bocadinho mais rico, porque consegui ficar com mais 10 euros até ao fim do mês. Mas o que acontece é que eu, energeticamente, estou a atrasar fluxos. Então, quanto mais tarde eu pagar as minhas contas, muito provavelmente, mais tarde, os meus clientes também me vão pagar. É tudo uma questão de fluxo. Então, eu sou daqueles que faço e ensino a fazer, que é, se o dinheiro está disponível, é para pagar logo. Claro que depois também entra aqui a organização. Se eu trabalho numa empresa, numa instituição, em que tenho um dia em que faço os pagamentos e, portanto, por organização de trabalho, eu só faço pagamentos ao dia 20, eu acumulo aquelas contas todas até ao dia 20, para depois saber que foram todas saudáveis. Isto tem a ver com a organização. Já não tem a ver com a escassez. Tem a ver com a organização. Agora, se eu estou a atrasar até o último dia do pagamento, só para ter aquela ilusão, quanto mais tarde pagar, melhor, isso é pura escassez. Eu estou a atrasar o fluxo. Eu lembro de há uns anos ter tido uma conversa com um fornecedor meu, porque eu na altura tem a ver com um livro que eu editei e que depois não foi muito bem tratado numa das livrarias que me convidou para fazer uma palestra. E eu cheguei à livraria, estavam todos os livros postos, menos o meu. Quer dizer, eu era a única pessoa que ia fazer uma palestra de Feng Shui e estavam lá 10 livros de Feng Shui e nenhum deles era o meu. E eu simplesmente disse, olha, se eu amanhã chegar cá e o meu livro não estiver exposto, eu não venho cá fazer nada porque vocês estão a brincar, é suposto a palestra vir dar visibilidade ao meu trabalho. E então no dia a seguir eu recebi um telefonema do meu editor a dizer, Alexandre, não pode ser assim porque nós precisamos muito deles. E eu disse, calma, isto é o contrário. Nós temos é que ser muito bons no nosso trabalho para que eles precisem de nós. Portanto, precisamos mesmo de inverter a coisa. Porque quando entramos nesta coisa da dependência, de não, eu não posso ser verdadeiro porque eu dependo dele e estou em pura escassez. Se eu trabalho com um fornecedor ou com um cliente que não respeita o meu trabalho, eu tenho ali um sinal claríssimo que é para não trabalhar mais com aquela pessoa ou com aquela entidade. E às vezes leva-se isso até a extremos. Nós precisamos de ter coragem para ser verdadeiros e para nos respeitarmos. Eu preciso de me respeitar para poder estar em vibração da abundância. Sempre que eu não me respeito e que eu me encolho com medo das perdas possíveis, eu já estou em escassez.
Como é que eu posso desfrutar da minha verdadeira vibração se eu sou o primeiro a não me respeitar? Isto é outra questão aqui da escassez. E depois nós temos vários comportamentos, como eu falei há bocado, dos pagamentos é sempre para o último dia, do tentar perceber se podemos tirar vantagem. Sempre que eu faço alguma coisa para tentar tirar vantagem de alguém ou de alguma coisa, eu costumo dizer que a vida dá muitas voltas e nós somos apanhados na curva. Mais tarde, aquilo vai-me apanhar também. Portanto, eu tenho alguns exemplos de coisas que nós fazemos até gratuitamente, que é, eu vou ajudar esta pessoa, não quero nada em troca, mas eu senti que era para ajudar e que, sem querer, somos abençoados também com outros à nossa volta que nos vêm ajudar quando nós precisamos. E temos a situação oposta, que quando nós tentamos tirar proveito de alguém, às vezes nem sequer temos muita consciência disso, mas estamos a aproveitarmos de uma situação de alguém, os outros também se vão aproveitar de nós, porque é a vibração que nós estamos a enviar e estamos a ter comportamentos de vampirização. E tudo isso vai levar-nos para a escassez. No mundo da abundância, não há faltas. O que existe chega para dividir por todos. Quando alguém precisa de alguma coisa, essa coisa surge e aparece. Porque o dinheiro aqui tem uma função também muito importante na nossa vida e no nosso equilíbrio. É que o dinheiro serve de barómetro para nós não nos perdermos, para nós não nos desviarmos. Se eu tivesse todo o dinheiro disponível para fazer o que eu quisesse, eu muito provavelmente já tinha feito muitas asneiras e já me tinha desviado do meu caminho, do meu propósito, da minha evolução. Quando eu estou a fazer a coisa certa, no momento certo, com as pessoas certas, o dinheiro nunca escasseia. Aparecem ajudas e fontes de todos os lados. Sempre que o dinheiro serve de travão, porque eu não posso fazer isto, que agora estou sem dinheiro e não posso fazer esse investimento, é porque provavelmente aquele caminho ia desviar-me. Então é uma benção que o dinheiro não estivesse disponível naquele momento. Eu tenho às vezes alguns clientes que me pedem ajuda e quando pedem um orçamento, eu apresento o orçamento e começam a dizer: pois não sei porque, eu não sei se consigo ter esse montante. E a primeira coisa que eu digo é: se a pessoa não está à vontade para fazer esse investimento é porque não é o momento certo. Já tem a informação do seu lado, organize-se primeiro, daqui a uns tempos voltamos a falar. E quase sempre, passado 2 ou 3 dias, ou 1 ou 2 semanas, a pessoa está a ligar-me a dizer: Alexandre, não vai acreditar. Eu não estava nada a contar com isto, apareceu-me este dinheiro extra. É mesmo para fazermos a consulta. Portanto, quando a coisa tem que ser, surge. E até é muito comum, não é, Alexandre, esses casos, essas coisas acontecerem, e talvez muitos de vocês também tenham essa experiência de, parece que vem aquele dinheiro inesperado de algum lado, não é? Ou aquele dinheiro que nos deviam, ou aquele dinheiro que nos iam pagar e aparece na altura certa. Viagens. Nós adoraríamos viajar e fazer uma viagem para aqui e para ali, mas estamos num registro completamente encolhido, que o termo é esse, estamos encolhidos, porque eu, como não consegui viajar nos últimos 2 anos, eu acho que este ano também não vou conseguir. E de repente, há um grupo de amigos que nos diz: olha, porquê que não vais connosco? Não consigo, porque o meu orçamento não dá para isso. E o grupo de amigos diz assim: calma, nós alugámos todos uma casa, a casa já está paga. Vamos todos em carros partilhados, sai-te 20 euros de gasóleo, a dividir por todos não é nada. E depois o dinheiro que tu vais gastar lá a comer era o mesmo que gastavas em casa. Não queres investir porque nós oferecemos-te a parte da casa, porque quer tu vás, quer não vás, a casa já está paga. Nós oferecemos-te essa parte com muito gosto. E a pessoa nesse momento desbloqueia e diz: olha que boa ideia, então vou aproveitar a vossa generosidade. E o que acontece? A pessoa fez essa viagem e veio de lá. E de repente conseguiu faturar muito mais no mês a seguir do que faturava anteriormente. E passado 2 ou 3 meses já está ela a organizar uma viagem e está ela a oferecer até viagens a outras pessoas que não podiam, porque efetivamente isto é uma bola que vai rodando e nós quando soltamos e descomprimimos, no fundo deixamos o fluxo seguir, de repente a coisa começa a fluir e a ir por várias direções a que ela tiver que ser. Às vezes somos nós que estamos ali a comprimir e estamos ali completamente
a Sim. bloquear o processo. Até porque muitas vezes há o caso que estavas a falar antes deste, que é a pessoa até tem o dinheiro, até tem, mas há muito medo do futuro, muito medo da crise, muito medo do ano que vem, muito medo, não é, de tudo o que nós vemos nas notícias, e às vezes isso depois contrai-nos tanto que na verdade até tínhamos aquele dinheiro para fazer aquilo. É verdade, e eu às vezes sou um bocadinho bruto quando falo neste tema. Porque eu conheço muitas pessoas, eu próprio já fiz isso, que é, eu vou guardar aqui um dinheirinho de lado porque um dia posso ficar doente. Todos nós já passamos por isto. E o que é que eu digo? Mas aí eu sou mesmo bruto, tenho consciência, gostaria de não ser tão bruto, mas eu preciso mesmo de fazer bruto, porque eu precisei comigo de acordar assim. Então, ok, já tens o dinheiro de lado, então já podes ficar doente. O dinheiro já lá está para isso. Tu já deste uma função àquele dinheiro. Eu posso guardar dinheiro para me sentir em fluxo, que é para não ter que estar a contar os tostões no final de cada mês. Mas se eu tenho esse dinheiro de lado, que é aquela botija de oxigênio, quando me aparece uma oportunidade, olha, um curso tão giro que eu vou crescer com este curso, ou uma viagem que me vai permitir abrir horizontes, ou seja o que for, passar um fim de semana com os amigos, ou até oferecer um jantar a alguém que nos é muito querido. Esse momento de qualidade que nós vamos viver, nós merecemos esse momento. E então esse dinheiro, que pode não estar disponível sempre, mas que está ali de lado, para se houver uma oportunidade, ele deve ser usado nessa oportunidade. E se assim for, vão ver que esse dinheiro está ali para se houver uma necessidade, ele vai ser muito mais vezes usado numa viagem ou num jantar com amigos do que nas contas do médico. Então, mas eu não devo ter dinheiro. Não, dá-nos alguma segurança e alguma tranquilidade sentir que eu tenho aquela almofadinha. Eu não posso ser dependente daquela almofada. E aí sim, voltando ao mesmo tema, eu conheço pessoas que têm muito património, muito dinheiro de lado, sem função, e que são pessoas que vivem de uma forma muito pelintra, desculpem o termo, mas é mesmo assim, que é, não têm nada de qualidade, estão sempre à procura dos produtos mais baratos. O que muitas vezes acontece é que depois são produtos de péssima qualidade. E vocês também já tiveram esta experiência, que é, vou comprar estes sapatos que são mais baratos. O que acontece? Aqueles sapatos são muito giros, duram aqueles 2 meses, depois vão para o lixo. Mas são muito giros, fizeram-me o verão todo, foi um festaço. Só que no ano a seguir eles estão todos. E depois há um dia que descobrem que os vossos pés não gostam de quaisquer tipo de sapatos. Então têm que subir o investimento dos sapatos. E às vezes passamos para sapatos que custam 10 vezes mais do que aquilo que estávamos habituados. Mas descobrimos, temos uma boa surpresa, que é, não só estes sapatos são muito confortáveis, como são adequados para o meu pé, como ainda por cima eu já os comprei há 6 ou 7 anos e estão novos e eu uso bastante. E por isso, quando eu tenho disponibilidade de dinheiro, é para lhe dar uma função que traga qualidade à minha vida. Eu acho que esta é a mensagem. O dinheiro é uma ferramenta que serve para trazer qualidade, vibração de qualidade à minha vida. Se há momentos em que ele escasseia, é porque eu provavelmente estou indo num caminho que não devia. Então tenho que repensar a minha orientação. Mas quando ele está disponível, quanto mais eu o utilizar em momentos de qualidade, mais ele vai aparecer. Porque o negócio floresce, porque eu próprio começo a consumir menos. É giro porque existem coisas de maior valor, de mais qualidade, mas quando eu por mim, olha, o armário da roupa até já só está meio cheio, mas o que lá está é tudo muito bom. Mas eu já não preciso mais do que aquilo. E então é mesmo uma alteração de vibração. E então para vos dizer aqui que a relação com o dinheiro é tão simples quanto isto. E é tão complexo vivê-lo no dia-a-dia, porque nós somos assaltados todos os dias por informação, por crenças, por publicidades, para consumir, 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 consumir. E o truque aqui é investir na qualidade, porque como consequência vamos consumir menos, e o dinheiro é sim uma consequência e nunca um objetivo. Quando eu abro ou lanço um negócio, única e exclusivamente com a meta de faturar, não vai funcionar. E às vezes funciona, mas a que preço? Ao preço de não ter qualidade de vida. Porque
porque é só trabalho, 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 trabalho. Quando eu lanço um trabalho ou me ofereço para trabalhar numa instituição, um bocado com aquele intuito que aos olhos de algumas pessoas com crenças vão achar que é um bocadinho arrogante, mas que é, eu sou muito bom a fazer isto. E porque sou muito bom a fazer isto, sou a pessoa indicada para colaborar convosco, porque eu vou-vos trazer uma mais-valia na vossa organização que permite trabalhar com muito mais resultados e com muito menos esforço. Quando eu consigo sentir isto, só pode funcionar. Quando o negócio é meu, vou ter frutos muito mais cedo. Mesmo quando o negócio não é meu e eu sou dependente de uma organização e que não há tanta liberdade para receber prémios, eu sou surpreendido com reconhecimento, com prémios, com uma série de resultados que eu às vezes nem sequer estava à espera. E depois também, a motivação aqui conta muito. Nós aprendemos muito em tudo o que é numerário, dinheiro. Eu só vou para um trabalho que me ofereça isto. E todos nós também já sabemos que às vezes mudamos de trabalho. Vamos para um trabalho onde recebemos às vezes metade. Mas este novo trabalho onde recebemos metade permitiu-nos crescer, evoluir, aprender. E deu-nos tanto equilíbrio à nossa vida que nós até chegamos ao fim do mês recebendo metade do que recebíamos antigamente, agora chegamos ao final do mês com muito mais dinheiro de lado. Porquê? Como estamos numa posição de maior equilíbrio, eu consigo focar-me apenas na qualidade e não desperdiçar o resto. Agora, eu não estou a dizer que o ideal é irmos para um trabalho com metade do dinheiro. Não, estou a dizer que pode acontecer e ainda assim ser abundância. Portanto, tudo depende da motivação. Eu lembro de há uns anos atrás, eu nestas mudanças das empresas para o Feng Shui, eu passei também por muitos trabalhos, freelancers e coisas que apareciam. Um desses trabalhos que eu recordo com muita saudade foi ser contra-regra nos teatros. Eu lembro uma vez do CCB me ter ligado a dizer: Alexandre, temos aqui um trabalho em que precisamos de ti, mas eu não sei se tu vais aceitar, porque é um trabalho em que vamos pagar muito pouco, porque o budget desta vez é muito baixo. Mas eu não queria deixar de te dizer, porque tu ias ficar zangado comigo quando soubesses que eu não te chamei para este trabalho. O trabalho era ser contra-regra num espetáculo da Pina Bausch. E eu, assim que eu vi o nome dessa senhora, dei logo um salto e disse: eu vou a zero, não preciso de me pagar nada, eu só quero fazer parte da equipa. Pagaram, não tanto quanto eu estava habituado, mas até hoje lembro não só da satisfação e do prazer de estar a trabalhar numa equipa como aquelas, como chegar ao fim do último espetáculo, foi a única pessoa que até hoje me fez viver isto, que foi ela que pediu para reunir todas as pessoas atrás do pano no último espetáculo, desde a senhora da limpeza, a nós que éramos contratados para contra-regra freelancer, até ao bombeiro que estava de serviço, os atores extras e bailarinos, todas as pessoas, mesmo que não eram da companhia dela, mas que estavam a fazer parte do espetáculo, e ela aparece com um carrinho de mão, cheio de garrafas de vinho alentejano, de boa qualidade, e ofereceu uma garrafa a cada pessoa da equipa com uma t-shirt dela embrulhada na garrafa e deu mão a mão, pessoa a pessoa. E eu lembro-me desta memória de uma forma muito rica, com muito prazer. E é daqueles exemplos que é, esta experiência não tem valor. E nós temos experiências destas na nossa vida. E por isso, o dinheiro é importante, sim, mas não pode ser uma meta. O dinheiro é uma consequência daquilo que nós estamos e da forma como nós estamos a fazer nesta vida. Era isto que eu vos queria trazer. No Feng Shui integrativo damos muito valor à vibração. Antes de tudo está a vibração. E o dinheiro, tal como a saúde, como o amor, como a felicidade, entra nestes termos. Primeiro, olhar para a qualidade da vibração. Isto é um tema que dava para 3 horas de conversa, porque a mim já me estão aqui a saltar ideias e perguntas, e de certeza que a vocês também, porque há tanta coisa envolvida, não é? Desde as próprias crenças que não são nossas, e isso tu trabalhas diretamente com pessoas, deves encontrar muitas, e de certeza que vocês estão a pensar também em algumas que já me vieram aqui à cabeça, não é? O Alexandre há bocadinho falou de uma, mas há umas que nós ouvimos até as gerações anteriores falarem: o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade, é uma coisa muito comum de se dizer em Portugal. Portanto, isto não é assim tão fácil, porque está muito enraizado em nós, não é? E só é rico quem herdou ou roubou. Exato. Vejam a crença que a nossa sociedade tem. Tanto é que quando nós temos a sorte ou somos abençoados com um negócio
que dá frutos e que nos permite ter uma vida com mais qualidade, nós até viramos um bocadinho tímidos e não gostamos de falar do assunto. Deixa-me cá ir desfrutando das coisas, mas nem conto a ninguém, porque quanto menos pessoas souberem, melhor. E tem algum sentido. Porque quando falamos de vibração, olhem as crenças e os falatórios das vizinhas e das primas e das tias. Às vezes minam, portanto, mais vale guardar aquela informação para nós. Temos que aprender a desfrutar sem medo, sem culpa. Porque se eu recebi este prémio, é porque eu mereço. Se o universo me está a oferecer este bónus, é porque eu mereço. Como a Rita estava a dizer, isto, podemos estar aqui semanas. Eu tenho um workshop que é de um fim de semana inteiro, sábado e domingo, a falar só sobre este tema. Porque isto depois tem muitas ferramentas associadas. A forma como nós elaboramos um orçamento, que é importante termos um orçamento, porque agora as pessoas dizem, como o dinheiro é uma vibração, eu nem preciso de um orçamento, eu posso navegar à vista. Não. O orçamento é super importante. Mas não para me criar medo, apenas para me orientar. Eu, no meu trabalho, freelancer há 25 anos para cá, eu nunca tenho um ordenado fixo, eu nunca sei quanto é que vou ganhar. Há meses que eu recebo muito pouco, há meses que eu recebo, às vezes, 10 vezes mais do que nos outros meses. Isto é um balanço, eu tive que aprender a fazer contas anuais. E é muito engraçado que o meu orçamento serve para ganhar, às vezes, confiança, porque há ali 2 ou 3 meses que a coisa começa a ficar apertada e eu começo a inclinar-me para a escassez. Então, automaticamente, o que eu faço é, vou ver os orçamentos do ano anterior e do ano anterior. E digo, o ano anterior ainda foi pior, mas eu cheguei ao final do ano com muito mais resultados. Portanto, vou tranquilizar. Isto é próprio, é sazonal, isto acontece sempre. Mas naquele momento em que estamos em baixa, lá vem os medos todos. Claro, e há outra que também daria para falarmos muito com certeza, que uma crença é uma forma de pensar, que é a questão do receber, não é? Como é que eu estou realmente aberta a receber? Nós fomos também ensinados a não receber. É uma vergonha. E o receber tem a ver da mesma forma com o expressar também. Fomos ensinados a estar calados para não incomodar os senhores. E, portanto, também vê lá se tens vergonha nessa cara e não chegas lá e não começas a receber tudo o que te querem dar. Há que ter um bocadinho de vergonha nessa cara. Portanto, vejam estas crenças limitadoras com as quais nós crescemos. Eu próprio lembro-me de ter feito viagens com amigos. Eu, na altura, tinha acabado a faculdade. Fui fazer uma grande viagem, mas com o dinheirinho contado, porque eu ainda não estava a trabalhar, e fui com amigos que já estavam a trabalhar. E eles apareciam ao final do dia no hotel e diziam assim, olha, comprámos bilhetes para o espetáculo não sei onde. E eu disse, lá, mas não comprem para mim, porque eu já gastei o meu saldo. E eles diziam, não, mas nós compramos para ti, mas nós vamos-te oferecer. E eu ficava danado. Cheguei até a zangar-me e a mudar o meu amor numa noite dessas, porque fiquei... Quer dizer, agora gastam tudo o que querem, eu sinto-me devedor. E é muito giro que a vida dá muitas voltas. Em muitos poucos anos depois, esses meus amigos deixaram de trabalhar para fazer uma pós-graduação, outros mudaram de casa, tiveram uma série de investimentos. Então eu disse, olha, vamos jantar fora. Não sei que este mês está um bocado mais encolhido. Eu disse, anda lá, eu ofereço-te o jantar. E é tão bom este circuito, que uma vez sou eu que dou, mas outra vez sou eu que recebo. E nós precisamos mesmo de nos libertarmos, por ser coisa é oferecida de coração, ser coisa é oferecida sem outras, como é que se diz? Sem intenções, é para receber, sem dúvida. Claro, e tem também a ver com a nossa própria valorização, não é? De nos sentirmos valorizados, merecedores. Muito bom. É como tu dizes, dava para um fim de semana. Eu devo ser muito boa companhia para me quererem oferecer um jantar, não acham? É isso que temos que pensar, temos que nos valorizar. Claro. Boa. Acho que está muito bem. Queres passar à parte das perguntas, se alguém tiver alguma questão? Eu acho que estamos já a chegar ao tempo, isto atrasa sempre um bocadinho, porque o tempo voa. Eu queria só saber se alguém do público tem alguma pergunta que queira colocar. Quanto tempo é que temos? 10 minutos? Ainda temos 10 minutos, ok. Temos ali uma senhora com o braço no ar. Eu, se calhar, vou repetir a sua pergunta. Se me conseguir dizer... É uma pergunta muito pessoal, em relação à sua história de vida. Pensei que muito vão fazer uma coisa tão... De facto, nós ficamos aí aprisionados daquilo que é, vamos usar uma expressão portuguesa, a nossa área. Sim. Qual foi o momento que é que deu esse... Ora bem. Queres que eu repita a pergunta? Não, eu posso. Esta senhora pergunta, com a partilha que eu fiz do meu percurso profissional, qual foi o clique que me fez avançar e tomar uma atitude? Porque todos nós ficamos agarrados a algo que nos deixa desmotivados, presos, dependentes,
mas precisamos ali de um interruptor. O meu clique foi estar 2 anos sem conseguir tirar férias, e quando finalmente vou de férias, nos dias de hoje poderia utilizar o termo que sofri de bullying por parte do meu chefe direto, que brincou com a situação, a dizer que se eu fosse de férias naquele dia, eu podia já não voltar à empresa. E eu, porque havia muitas reuniões importantes na semana seguinte. E eu simplesmente disse que tinha muita pena, que não tinha férias há 2 anos e que as férias estavam marcadas, nem que a empresa me pagasse de volta o que eu já tinha investido, eu iria às férias. Quando estava nas férias, descobri que não havia reuniões nenhumas, que era perfeitamente apenas bullying. Portanto, eu percebi, não estou, pelo menos, com a pessoa certa. E, portanto, vou ter que confrontar esta pessoa. Só que quando voltei de férias, já muito mais calmo, numa outra vibração. E por ser muito bom, às vezes, nós irmos uma semaninha de férias para mudar de vibração, para nos afastarmos daquelas pessoas e daquele trabalho. E quando voltamos de férias, vimos com muito mais ímpeto para poder dar o passo. Havia uma coisa, um trabalho que eu até gostava no início, começou a dar-me dores de cabeça todos os dias. Só que essas dores de cabeça só começavam no domingo à noite. Porque daqui a umas horas vou ter que ir para o trabalho. À sexta-feira, à hora do almoço, as dores de cabeça começavam a aliviar. E, portanto, eu não tinha dúvidas que precisava de fazer uma mudança na minha vida, ou então ia ter outros sinais mais fortes. Portanto, nós vamos sentindo que há coisas que dizem, não pode passar disto. O ideal é não deixar chegar esses sinais a um extremo tão forte. Nós, na nossa vida, vamos recebendo sinais todos os dias. Primeiro, ao nível da intuição. Cheira-me a esturro, mas eu não sei bem explicar. Depois, não ouço a intuição, aquilo passa a ser uma emoção, que é estou completamente desmotivado, ou já estou em esforço. E quando eu não respeito as emoções, passa a ser físico. Eu começo a ter confrontos com os meus colegas ou com os meus chefes, ou começo a ter problemas de saúde, com o meu bem-estar. Okay? Mais perguntas sobre o dinheiro? Alguém tem? Não, de certeza que tem. Aqui, aquela senhora. E perguntar qual era a sua perspectiva em termos de ensinarmos estas novas gerações de jovens em relação a quem valor do dinheiro, uma sociedade muito virada para o consumismo, em que os pais hoje em dia têm mais facilidade de dar oportunidades realmente no ano e evitar que as gerações demasiado em casa. Percebe a sua opinião sobre isso? Houve uma palestra hoje à tarde aqui, que foi um senhor que falou um bocadinho da parte do trabalho sistémico e deu este exemplo de privações que os pais passaram, que depois, ao mudarem de vida porque tiveram mais oportunidades, vão dar aos filhos tudo aquilo que eles não tiveram. Como a questão energética não ficou resolvida, eles vão dar em excesso e aquilo vai ser um desequilíbrio também. Na nossa sociedade hoje em dia, vemos muito isto. E então, respondendo à sua questão, eu acho que a única ferramenta que eu tenho é exatamente partilhar a minha maneira de ver, a minha maneira de estar e de ajudar uma criança a ser responsável e a sentir que tem que ser responsável pelas suas escolhas e ajudá-la a aprender desde muito cedo que a qualidade tem muito mais valor do que a quantidade. Não sei se consegui responder. É a partilha no dia-a-dia, porque eu próprio, já tenho estes anos todos em cima, dou por mim, a boicotar-me e a ser apanhado na curva, como se dizer. Imagina uma criança que, atenção, a criança nasce muito mais equilibrada do que eu sou ao fim destes anos todos, porque ela vem com um fluxo e é muito engraçado. Coloquem numa mesa vários alimentos, uns de qualidade mais saudável e fresca, e outros alimentos mais industrializados, pronto, se quiser, e vão ver se a criança não tiver vícios, ou ainda não houver dependências, vão ver o que é que a criança vai escolher. Ela vai escolher o que tem mais qualidade, o que é mais puro, o que é mais natural. Tem que ser antes de ter sido viciada com o biscoito ou com o chocolate, não é? Mas, portanto, a criança tem mais facilidade em escolher o que é de qualidade
E, portanto, tem mais facilidade em estar na abundância do que na escassez. O pacote aqui é que ela vem aprender connosco o pacote. E quando uma criança começa a pedir coisas, ela não tem limites. Ela foca-se no agora. Porque é que tu me estás a dizer que eu posso ir brincar amanhã quando eu quero ir brincar agora? O amanhã para a criança não existe. Nós é que começamos a formatá-la. Se ficares agora quietinho, amanhã já podes. Portanto, eu depois ofereço-te um jogo. E, portanto, somos nós que estragamos. Com as nossas escassezes. Esta é a minha visão. Mais alguma pergunta? Questão? Então diz que eu... Sim, abre espanhol. Acho que é lento. Hola, no ves de la comarca de España. Sim, Sim. Bueno, la charla es maravillosa. Me está gustando muchísimo porque te hace colocarte en un lugar distinto con respecto al dinero y a la abundancia. Para mí el dinero es significado de abundancia en todo sentido, no solo económico. Y quería comentarte si tú compartes contigo la visión que yo tengo de que está muy relacionado el tema de la abundancia económica con tu visión de vida o misión de alma. Ya que estamos en una feria donde lo espiritual es importante, para mí tiene mucha relación que tú estés haciendo lo que realmente eres. Quiero desde un lugar más profundo y esto ya genera una abundancia que no es una economía y que, como tú muy bien dices, me quedo con esa frase maravillosa, el dinero no es el objetivo, es el camino, ¿no? Es como... Sim, é uma consequência. Desde ahí estás generando esa abundancia y no solo en dinero, sino en todo, porque si solo llega el dinero, también nos perdemos en las partes, ¿no? Sim, esta senhora acabou de perguntar se esta relação da abundância também não está conectada com o nosso caminho de vida, com o nosso propósito de vida. E depois também que esta abundância não tem a ver só com o dinheiro, que tem a ver também com todos os âmbitos da vida. E portanto eu vou começar pelo final. Sim, a abundância depois manifesta-se a nível das nossas relações, também dos amigos, do amor, da saúde e do equilíbrio do nosso corpo, do encontrar as pessoas certas. Portanto, o estado de abundância ajuda-nos a estar no sítio certo, na hora certa. E voltando ao propósito, ao caminho de vida, claramente que o viver num estado de abundância é um reflexo, é uma consequência de eu estar a fazer aquilo que eu preciso, de eu estar no meu processo de desenvolvimento. Porque enquanto eu estiver a crescer, a desenvolver e a praticar aquilo que eu vim cá nesta missão, o universo oferece-me abundância. Sempre que eu me desvio desse propósito, o universo oferece-me sinais, em que um deles pode ser a falta de dinheiro, para eu perceber que não estou a fazer o que é correto. Para eu poder travar, acalmar e poder pensar qual a melhor direção. Obrigado. Boa. Acho que temos, não é? Terminamos aqui as perguntas. Eu acho que sim, terminamos por aqui. Então o Alexandre, de qualquer modo, vai estar por aqui. Se vocês quiserem depois fazer alguma pergunta ou partilha, também poderão fazer a seguir à palestra lá. Sim, eu depois vou estar disponível lá atrás se alguém quiser. E sim, agora Este vídeo vai ficar gravado e, portanto, é fácil também de depois reencontrá-lo nas redes sociais. E para além disso, quem quiser andar à minha procura, o meu site é muito simples, é alexandregama.com. E tem lá não só uma série de artigos que eu partilho convosco, como tem também a agenda com todos os eventos, palestras e cursos que vão decorrer agora nos próximos. Nas redes sociais é o teu nome, Sim. Alexandre Gama. É Alexandre Gama. O episódio vai ficar disponível em todas as plataformas de podcast e também no meu canal do YouTube. Basta procurarem pelo podcast Reatravessar e vão lá encontrar este episódio incrível e outros tantos de muitas pessoas que já passaram aqui por este palco hoje. Então foi um prazer, obrigada pela vossa presença aqui na feira. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Boa tarde. Obrigado.